Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, dessa terça-feira, dia 25 de maio de 2021, oitava semana do Tempo Comum, cor litúrgica é a verde. O santo do dia é São Beda e São Gregório VII, tá? São Beda, se você faz faculdade de história, filosofia, mas principalmente de história, que lida com a temporalidade, ou você vai talvez ver uns escritos de Papa Francisco. Na verdade, eu nunca li nada ainda. Quer dizer, já li algumas coisas, algumas cartas encíclicas do Papa Francisco, mas diz, principalmente parece que no escudo pontifício dele, né? Porque cada papa tem seu escudo para definir o seu carisma, seu direcionamento espiritual, filosófico, teológico, etc. Parece que no escudo pontifício do Papa Francisco existe uma referência a São Beda. Então, se você faz faculdade e lidar com essa questão sobre tempo, temporalidade, você vai encontrar nos escritos como Venerável Beda. É a mesma pessoa, tá? Atualmente ele é santo. Há uns tempos atrás, nos textos de 20, 30 anos atrás, vai estar como Venerável Beda. É a mesma pessoa, tá? Esse santo, ele tem muitos escritos, não tão traduzidos para o Brasil, aqui em português, ou seja português de Portugal, ou em português do Brasil principalmente, mas você vai encontrar muito material em espanhol, certo? Então, se você lida com essa questão da temporalidade, você não pode deixar de ler São Beda ou o Venerável Beda, que é a mesma pessoa, tá? Não vou me adentrar muito. Ano passado, nessa época, eu fiz uma biografia, falei alguma coisa a respeito, mas fica a dica de um santo intelectual, né, para estudo. Atualmente a gente está vivendo como dizer, qual termo utilizar agora? Exacerbado. Não é assim. Tá muito exacerbado. Tá, pronto. Ai, já tô virando criança, não tô conseguindo falar. É, existe algo muito exacerbado nessa área da intelectualidade, porque tudo se resume a ideologias, né? Então, a ideologia de esquerda, a ideologia de direita, aí o povo que, como diz, exige muita catolicidade e pouca santidade e vira essa coisa arada. Faz parte, né? Ser humano. Como diz São Felipe Neri, amanhã é dia dele e hoje eu tô gravando no dia, tô atrasadíssima, né? Tô gravando no dia de São Felipe Neri. Ele rezava assim: Senhor Jesus, não deixa Felipe fazer besteira, né? Não deixa por conta de Felipe, porque Felipe faz besteira. Mais ou menos assim que ele rezava. Porque nós temos o caráter humano que muitas vezes atravanca o caminhar da santidade, né? Jesus, a Santíssima Trindade, não vai deixar de amar a gente só por conta de uma montoeira de pecado que nós faz. Por outro lado, quanto menos a gente fizer bobeira, melhor, né? Melhor. Bom, então já falei um pouco de São Beda, ou o que era Venerável Beda. Então isso significa que teve um processo, né, gente? Se há escritos de 30 anos atrás ele era venerável, então ele passou por beato e depois como santo, né? Então foi um longo processo e que bom, né? Que bom que já é santo, que é o top dos top para qualquer alma que está lá na glória de Deus, certo? Mas de qualquer forma, gente, eu acho que seria importante, né? Que nem esses dias eu. Acho que foi ontem. Bom, mas enfim, foi esses dias falando sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Sobre essa questão dos fundamentos de todo um pensamento da Idade Média, que é baseado em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, certo? Então, a gente precisa resgatar os santos doutores, mas não porque é doutor da igreja. A gente precisa entender também como que eles influenciaram ou ainda podem influenciar o nosso modo de ver as coisas do mundo, mesmo secularizado, hoje. Porque nós estamos numa crise total enquanto ser humano. E quando eu falo ser humano total, é assim, questão da moral relativizada, esse narcisismo, hedonismo,
sabe? Essas coisas que até eram combatidas no passado e que agora todo mundo, desde a pessoa mais ali com a questão econômica, seja pequena, miserável, seja alta, todo mundo tem um pensamento comum que infelizmente é na base do egoísmo, na base do hedonismo e do narcisismo e do ego inflamado. Então, no fundo, todos nós somos miseráveis. E o dinheiro não diz nada, né? Dinheiro não diz nada, certo? Então, com essa quebra de valores, acho que seria muito importante, né? A gente está relendo alguns clássicos dentro da Igreja Católica. Eu, falo a verdade, eu conheço algumas coisas de São Beda, ou Venerável Beda, pelo diz-que-me-diz-que intelectual. A primeira vez que eu ouvi falar de São Beda foi num livro sobre temporalidade e história. O Tempo e a História. Acho que não sei se o livro chama-se assim, só não lembro o autor. Mas era citado muito o Venerável Beda. Então a pessoa que escreveu bebeu bastante dos escritos dele, seja para refutar, seja para concordar. Porque uma coisa importante também é deixar bem claro na hora de você ler, quando você puder ler, textos mais assim de estudo, com notas de rodapé, para fazer um TCC, seja na área de filosofia, de história, sociologia, etc. É você ter em mente o seguinte: quando a gente se utiliza de um autor, ou a gente utiliza para refutar, para contra-atacar, ou para concordar, para corroborar. Isso é uma das primeiras coisas. Até para corroborar uma ideia sua. Sei lá, você está terminando um TCC aí de Ciências Humanas. Nunca vou esquecer do que minha orientadora disse. Você tem uma ideia? Procura alguém, mas que tenha já o currículo, sabe? Que seja um autor consagrado e tudo, e coloca lá. Claro que você não vai perverter as ideias daquela pessoa. Mas, por exemplo, eu concordo com o Venerável Beda a respeito do tempo e tal. Então, é colocado ele lá. E não colocado a minha ideia. Porque com o tempo, se a coisa for boa, né? Aquela teoria pode servir de metodologia para uma futura geração de pessoas que fazem a pesquisa. Esses tempos eu estava falando Eu já vou terminar a primeira etapa do Pitaco. Não vou querer ficar muito longo assim, não quero que fique longo essa coisa. Esses tempos eu estava falando de um professor falecido, que foi ex-reitor também da Universidade Federal do Paraná, professor Carlos Antunes. Ele é um dos pioneiros na área de história da alimentação no Brasil, né? E ele tinha uma metodologia, né, que é uma tal da tríade, três temas em cima. Tem que ter aqueles três temas para poder desenvolver o trabalho. Claro que o doutorado dele foi baseado em história da alimentação no Paraná, no século, nem lembro o século. Bem localizado o negócio, né? Nunca li o trabalho dele, mas eu achei bacana a metodologia que ele se utilizou. Então, a pessoa gostando dele ou não, se vai se embrenhar na história da alimentação, seja Brasil, seja mundo, e hoje a gente está focado na questão da comida, né? O que mais você vê é reality show de comida, MasterChef, como é que é? Mestre do Sabor e não sei o que dos bolos. E um monte de coisa aí, virou uma febre. E até os programas de culinária também tem um outro formatão, assim, sabe? Ficou um negócio assim mais, sabe? É o chique, vamos popularizar o chique e o popular, sabe? Um negócio assim, muitos segredos falados, sabe? Não dá, a gente não dá nem conta, tá faltando até ingrediente para tanta ideia que aparece. Então seria importante essa retomada de um tema da história, que é a história da alimentação, porque a história da alimentação ele vem com impactos econômicos, sociais, culturais, antropológicos mesmo, é uma questão sociológica também de ser vista, mas tem o seu pé lá na história, porque por mais que se fale de história da alimentação, eu já expliquei que certas coisas não é que tem memória. Para ter memória tem que ter o ser humano. Né? Não importa se é fonte escrita, se é fonte falada, se é fonte oral, né? Se é uma receita, se são memórias de um diário sentimental, se é uma literatura, se é uma foto antiga, tudo serve para fonte histórica.
O problema é como é que a gente está observando o passado. E aí vem a questão, né? Hoje nós observamos essa questão de comida, 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 e graças a Deus as pessoas estão tentando comer melhor, estão tentando preparar melhor seus alimentos, mas num quesito mais católico, fica aquela coisa também hedonista de tipo, puxa vida, tanta gente passando fome e eu aqui tentando descobrir o gosto da páprica, dar uma cor com coloral, colocar umas pimentinhas totalmente diferente, entendeu? Pimenta jamaica, né? Coisas que você ouve em alguns programas de TV, até na rede aberta. Tem um programa super bom pela manhã, todas as manhãs, de segunda a sexta, numa rede aberta aí, inclusive de um chefe de cozinha que eu gostava muito, só que ele passou um tempo meio parado por causa de um acidente, né? Porque além de gostar de cozinhar, ele gosta de automobilismo, mas sofreu um grave acidente. E aí ele retomou e tá um programa bem dinâmico, bem bacana. Então isso tem que servir de reflexão, né? Então esses dias eu estava lendo um artigo sobre esse professor que foi meu professor da faculdade, professor Carlos Antunes, e pela metodologia dele, ele desenvolveu realmente uma forma de pensar a história da alimentação que não pode ficar restrita apenas no Paraná, ele tem que ser aberta para todo esse conhecimento culinarístico, né? Agora eu vou inventar um termo, que é o Brasil, né? Só o Brasil tem uma memória degustativa, afetiva com a comida que rompe fronteiras, entendeu? Todo mundo gosta de comer. Eu andei descobrindo que até o pessoal lá, os ingleses de Londres, uma moça e um casal lá resolveram abrir uma casa de açaí, uma loja de açaí, lá em Londres. Virou febre. Eu, particularmente, não gosto de açaí, eu acho que tem gosto de terra. Não gosto. Tudo questão de gosto, né? Mas tem gente que gosta. E fora que é uma. Não sei se foi em Londres. Ou então um outro casal que montou uma sorveteria nos Estados Unidos, acho que na Flórida, com um monte de sabor. Há uns 30 anos atrás, um professor de inglês dizia que você vai lá nos Estados Unidos, o que é o sabor de sorvete? 30 anos atrás era baunilha, chocolate e o mix. Quer dizer, o duplo, né? O twist que tem aqui no Mac. Só. Só que aí brasileiro, sabe como é que é, né? Cheio de fruta e não sei o que, faz aquele sorvete assim de limão e mistura com um monte de coisa e faz açaí, sabe? Então como é que isso impacta, né? Uma economia local, uma forma de cultura alimentar, né? Eu sou de uma geração que era na base da Dona Ofélia, falecida, né? Daquele jeitão. Hoje em dia não. Hoje em dia, lógico, o programa lá do programa de culinária lá tá fazendo agora como preparar carne de porco. Eu só vejo isso agora, carne de porco, carne de porco, carne de porco. Aí eu penso assim, pô, o cara que faz o abate de carne de porco tá louco de feliz, né? Que agora vai vender carne de porco. O homem tá ensinando como fazer carne de porco, né? Vamos sair da costelinha, tradicional costelinha e feijuca e vamos fazer umas carnes de porco, de picanha de porco e essas coisas aí que eu nunca tinha visto, né? Entendeu? Bom, gente, o pitaco tá meio estranho, deve ter dado fome. Desculpa fazer você cair na questão aí do pecado da gula. Pois é. Esse é um problema, né? Mas, de qualquer forma, é tudo é culpa do São Beda, né? Tadinho do São Beda. É só sobre tempo. Partir pra culinária, história da alimentação, culinária. Tá, mas para finalizar essa. Se é que eu vou conseguir, né? Finalizando essa primeira etapa, eu gostaria de deixar claro o seguinte: a história da alimentação, por exemplo, você vai ver muito assim, história da alimentação, história das lágrimas, história do medo. Cara, é aquilo. Para ter memória, tem que ter o ser humano que produz a memória, em registros escritos, imagens, pintura, foto. É isso que eu queria deixar claro. Não existe uma história da alimentação por si só. Não estamos vendo aqui o processo alimentar da jaguatirica. Não, isso cabe para a biologia, para o biólogo. Mas, logicamente, se você quer adentrar em alguma coisa, você não gosta de história, então começa com uma coisa que você chama atenção. Por exemplo, o que mais chama atenção? Quem que não gosta de comer? Ah,
pare. Quem que não encara aí? Por isso que a gula é um dos 7 pecados, né? Não existe assim a história do sono no Ocidente. Poderia, né? Por exemplo, a história do sono e da insônia. Como seria? Hoje sofremos com a insônia, né? Devido à ansiedade, essa vida que nós levamos. Poderia existir? Poderia. Tá? Como é que as pessoas dormiam antes? A história da cama, a história do travesseiro. Como é que você nunca se perguntou? Tudo tem um jeito de acontecer, né? Mas quem produz isso é o ser humano. Então eu quero deixar bem claro que não existe por si só a história das lágrimas, história da alimentação, por si só não existe. É tudo uma produção do ser humano. É por isso que a história. Então, aí fala, mas para que serve a história? É justamente para a gente fazer uma rememoração, na minha humilde opinião, é para a gente tentar entender. Aí é uma teoria de um historiador, né? Que a gente só pode entender o nosso presente devido a algumas situações do passado que pode ter decorrido das consequências, que geraram as consequências para este presente, tá? Então a gente só pode entender o nosso presente a partir de, de verificar em fontes antigas como era lá atrás. E às vezes é um lá atrás de 50, 100, 200 anos. Quanto mais tempo, pior é, né? Porque aí são relações diferentes, um entendimento diferente, mas ao mesmo tempo a gente encontra tais das similitudes, né? Dentro do passado. Coisas que, pô, acontece hoje, mas estava acontecendo lá na Grécia antiga, arcaica, por exemplo, né? Já sei, você tá me cobrando o canal, né? Pois é. Eu sou uma mulher de fases. Só que nem aquela música lá, acho que tem a. Não sei se. Não lembro como é que é o nome, acho que é o Raimundos que tinha mulher de fases. Né? Então tem dia que tá jóia, tem dia que tá horrível. Aí eu tenho que fazer essas incursões aqui dentro do meu canal mesmo, tá? Bom, gente, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então para a segunda etapa deste canal, que é a liturgia da palavra, efetivamente, né? E vamos rezar a oração a São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tá? E isso, vai fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Aí acaba ligando que não é para ligar. Desculpa aí, né? É que a bateria tava acabando aqui, eu tenho que colocar, só que tava o rádio ligado. É, atrapalhada é pouco, né? Descoordenada. Mas faz parte também do processo. Muito bem. Gente, na segunda etapa, que é a liturgia, também eu peço orações, não para mim. Mas se você puder, eu agradeço, né? Quem não precisa. Vou fazer que nem o Papa, por favor, reze por mim. Mas assim, além da gente estar rezando por você, por sua família, suas intenções, por favor, reze para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, mas também para o Monsenhor Jonas Abib, Padre Ronei, tá? Que ele era sensação no Instagram, tadinho, agora ele está padecendo de um câncer. Reze para o pároco aí da sua cidade, da sua diocese, arquidiocese, da sua paróquia. Reze para aquele padre que te ofendeu, ou para aquele padre que já morreu, né? Para os bispos. Quem mais? Padre Marlon Múcio também depende de nossas orações. Ele tá com aquela cruz dele
da doença crônica, né? A cada semana é uma notícia diferente. Uma hora ele está em casa, outra hora ele tem que voltar para UTI, volta para o hospital, e mesmo assim, não pegando coronavírus, né? Tá bom. Mas reze bastante, sabe, gente? A gente precisa manter a imunidade, então, não é só o padre, mas vocês também, nós também, mantermos a nossa imunidade alta, para que não pegue nenhum H1N1, qualquer pereba por aí, né? Até para ir para o postinho tá difícil, né, gente? Até para ir para o médico. Então, pessoas estão morrendo de câncer, estão morrendo de doenças assim que já era para ter sido tratadas por conta do medo do coronavírus, né? Que ainda é um medo real. As pessoas estão assim com medo e tudo, tá? Então, nesse caso, eu estou lembrando desses padres, em especial, Monsenhor Jonas, Padre Ronei e Padre Marlon Múcio, devido às condições que cada um está enfrentando. O Monsenhor Jonas, eu acredito que ele está bem com bastante coragem, né? Ele está lá internado, fazendo tratamento de câncer, né? Mas não, ele não se dá a impressão que ele não se deixou abater. Quem está mais abatido, acho que são as pessoas da comunidade Canção Nova, né? No fundo, a gente precisa ter ele como um bom testemunho de fé, porque tá enfrentando, tá fazendo tratamento e seja o que Deus quiser, né? E que isso nos sirva de lição, tá? Muito bem, vamos para a primeira leitura. A primeira leitura de hoje é Eclesiástico 35, versículo de 1 a 15. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas, aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, sua memória não cairá no esquecimento. Honra o Senhor com coração generoso e não regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus, segundo a doação que ele te fez, e com generosidade, conforme as tuas posses, porque ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 49 com o refrão: A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram aliança em sacrifícios, testemunho o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, o meu povo, eu vou falar, ouve Israel, testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu, sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de hoje, Marcos 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe e pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, que a casa, irmãos, irmãs, mães, filhas e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho desse domingo de Pentecostes, João, capítulo 20, versículos 19 a 23, tá? Domingo de Pentecostes encerrou o período do tempo pascal, tá certo? Na verdade, eu tenho que buscar, lá em fevereiro, qual que foi a última leitura do tempo comum. Então, deixa eu ver, foi em fevereiro, sexto domingo do tempo comum,
Dia 14 de fevereiro foi o Evangelho de Marcos 1, versículos 40 e 45, tá? Acho que é melhor, tá bom? Eu estou fazendo a leitura. Esses dias me veio de fazer leitura de um outro livro, sabe? E eu tô. Só que me fugiu. Não lembro qual que era. Mas lembrando, né? Ah, sim! Porque a gente vai adentrar no Sagrado Coração de Jesus. Mês que vem, junho, é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E por conta disso, eu não sei se eu faço do Coração de Jesus ou de Santo Antônio de Pádua, que é o santo do meu coraçãozinho. Certo? Eu vou repetir amanhã, eu não posso esquecer, né? Porque eu vou gravar já o áudio da quarta-feira. Quer dizer, amanhã. Eu já tô no amanhã, né? Eu tô gravando quarta. Já tá atrasado, né? Eu tô devendo o áudio da terça, da quarta e da quinta. Mas eu vou repetir. Eu sigo um canal católico chamado Sociedade Newman Brasil, devido a o cardeal São John Newman. Tá? Agora é santo também, deixou de ser beato. E no dia de São Felipe Neri, que é amanhã, que no caso eu estou gravando já na quarta-feira, o cardeal Newman tinha uma devoção particular a São Felipe Neri. Isso demonstra uma coisa que também pode ser um viés na parte intelectual, né? Porque todo mundo vai acabar fazendo faculdade, vai acabar entrando na área de ciências humanas, tem que fazer um TCC, e aí fica para sua reflexão e para sua adoção na prática, se você assim o quiser. Mas também vale para a Igreja Católica no sentido de qual que é o santo que rege a minha vida, além de Nossa Senhora e São José, e além do caminhar com Jesus, né? Então, o cardeal Newman vem corroborar algo que estava no meu coração há muitos anos e que foi dado a cantada de bola, digamos assim, foi dado a cantada de bola por um outro professor que está vivo, tá? Esse professor está até na USP, ele se transferiu, tudo. Ele era da Federal, depois foi para a USP. Procure saber, então, você vai estudar um autor ou um santo, procure saber dentro da biografia dessa pessoa quais foram os mestres, entre aspas, né? Os norteadores desta pessoa, como direi, a parte basilar de formação desse santo ou desse intelectual. Então, isso é uma coisa que você pode utilizar tanto na sua vida secular, na parte de formação acadêmica, quanto também na parte espiritual católica, certo? Então, o que que é? Então, esse meu professor dizia o seguinte: você, por exemplo, quer conhecer Nietzsche, você quer estudar sobre Nietzsche. Antes de beber todos os livros de Nietzsche, e sem contar que cada trabalho reflete um período de vida em que a pessoa vai mudando de pensamento, vai mudando o contexto histórico, social que está ao seu redor, econômico também, e também os interesses dessa pessoa devido à idade, a gente precisa entender quem foram as fontes basilares, fontes humanas, de leitura, de conversa, de amizade, que formaram a opinião de Nietzsche, por exemplo. Eu estou citando porque essa foi a conversa que o professor havia dito na época. E eu tinha observado que alguns santos, mais assim, de muita leitura, também têm essa fonte basilar humana, tá? Por exemplo, não dá para comparar Santa Faustina com Santa Teresa d'Ávila. Não estou desmerecendo a santidade delas, ao contrário. Cada uma no seu caminhar fez o que tinha que ser feito. Tanto é que Santa Faustina hoje, né, Jesus misericordioso, tinha feito altas promessas. Santa Teresa d'Ávila é uma das doutoras da igreja. Mas se você vê um pouco da história de vida dela, ela tinha uma amizade extremamente profunda com São João da Cruz. E São João da Cruz também tem escritos importantes. E ele, São João da Cruz, é considerado dentro da literatura espanhola um grande escritor, mas para nós é santo, entendeu? Então, Cardeal Newman, São John Newman, ao falar que seu santo de devoção é São Felipe Neri, fica mais fácil para você fazer uma leitura dos escritos do Cardeal Newman.
Por isso que, assim, o Cardeal Newman, São John Newman é alguém que eu sempre vou estar falando devido a sua, como direi, ele tem ele influenciou indiretamente um escritor que eu gosto muito, que é o J.R.R. Tolkien, o do Senhor dos Anéis, que criou todo um universo, né? Universo paralelo, não dá nem para falar que aquilo é da Idade Média, porque não é de outro planeta, é um outro tempo, tudo, só que tem elementos católicos. Ele foi instruído, muito instruído, teve como professor e mestre o secretário particular do cardeal John Newman, tá? Então isso também é importante. Indiretamente, Tolkien também bebe das fontes do cardeal Newman. E o cardeal Newman bebeu da onde? Lógico, ele deve ter também suas fontes humanas basilares, mas o fato dele também se aprofundar na vida de um santo que aparentemente não escreveu nada, mas que com sua vida deu à luz aos oratórios, a ter um carisma parecido com Dom Bosco e São Marcelino Champagnat, e isso é algo muito relevante. Então eu quero trazer agora para o canal, esquece um pouco a história. Acho que você entendeu como é que é o proceder de pesquisa, né? Então na parte de ciências humanas você entendeu. Agora na parte espiritual católica, independente se você vai ler um Diário de Santa Faustina, se você vai ler a história de vida de uma santa que não deixou nada, por exemplo, uma santa que está me chamando a atenção esse ano ainda, Santa Giuliana de Falconieri, né? A história de vida dela está me deixando assim, né? Muito curiosa. Até eu incomodei uma moça que morou lá na Itália. Ela fez a pesquisa que eu já sabia, mas eu quero saber mais dessa santa, entendeu? Tadinha. Mas é importante também a gente divulgar santos antigos, da antiguidade, ou até mesmo da Idade Média, Idade Moderna, para mostrar que a igreja ela precisa estar mais viva, nos servindo de testemunho, nos instigando a perguntarmos sobre a vida desses santos, de ficarmos curiosos com relação aos mistérios que aconteceram na vida desses santos, independente se houve uma coisa extraordinária ou não. Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, ela não tem nada de extraordinário, a não ser o fato de ter, né, depois de estar na glória de Deus, 2 milagres, né? Aí ela virou santa e tudo. Mas na vida dela não tem nada de extraordinário, a não ser a vida simples que ela fez lá na capital da Índia, que ela montou toda a congregação lá. Ou Irmã Dulce dos pobres, você nunca vai ver estigmas na mão de Santa Dulce. Mas a vida simples, austera, cheia de penitências que ela levou, é um exemplo de vida que nós devemos estar atentos. Mas nem por isso eu sou devota, mas ao mesmo tempo eu preciso estar atenta. Então aí vem a pergunta, caro irmão, cara irmã. E hoje eu vou deixar de falar o livro do padre Raniero Cantalamessa. Eu vou finalizar com isso aqui, com esse questionamento. Se São John Newman, esse cardeal, que talvez um dia vire doutor da igreja devido aos seus grandes escritos, que por enquanto tem pouca coisa traduzida para o português, mas se você lê em inglês eu sugiro que você leia, tá? Porque a vida dele, a história de vida dele é excepcional, é um mistério de Deus, né? Ele era protestante, virou católico, foi assim renegado, foi proscrito, foi desprezado, mas chegou a cardeal. E por incrível que pareça, a data dele, ele tem 2 datas de lembrança, tanto como santo católico quanto na parte protestante, que agora não me lembro se ele era calvinista, mas ele tem a data dele lá no protestantismo, porque ele era um santo cujo carisma principal é relacionado à amizade, não é ecumenismo propriamente dito não, mas é a amizade, aquilo que nos une enquanto cristãos. Isso que eu estou falando meio por cima, não sou especialista de cardeal nenhuma não, certo? Então, se o cardeal Newman tinha uma devoção a São Felipe Neri, isso diz muita coisa dentro dos seus escritos. Aí vem a pergunta que não quer calar para todos nós, para mim e para você. Quais são os seus santos basilares? Tem algum santo da sua família que você acabou adotando como seu santo da sua família?
o santo pessoal, ou você foi consagrado a alguma santa, por exemplo, a maioria para Nossa Senhora. Mas tirando Nossa Senhora, existe mais algum santo que lhe chama a atenção? Porque aconteceu, sei lá, caiu o livro na tua cabeça, literalmente. Né? No meu caso, tava lá jogadinho na mesa da Biblioteca da Federal, que é Santa Edith Stein. Tem esses santos também. Tem santos que te chamam sem você saber. Ou santos que você de tanto ouviu falar foi atrás, que nem Santa Faustina. Tem santos que às vezes a gente procura saber, mas aí a gente deixa no cantinho, tipo, que nem Santa Gertrude de Elfta. No começo foi uma maravilha, mas depois, ultimamente, né? Mas eu faço propaganda dela, é uma santa bem interessante a respeito do Sagrado Coração de Jesus. É um beato. Tem gente que é da Beata Helena Guerra, né? Novena do Espírito Santo e tal, entendeu? Ou, que nem recentemente, tem um santo que não me sai da cabeça, nem do coração. O Beato Carlos Acutis. Eu nem sabia da existência desse moço. Até a hora que eu vi o corpo lá reconstruído, né? Incorrupto dele. Ainda eu vi, olha, gente, eu tenho que indicar um perfil do Instagram. Eu não sei se tá como carlosacutis.cyberapóstolo, tá? Ou se é Beato Carlos Acutis.cyberapóstolo. Eu sei que tem, logo depois do nome dele, tem ponto cyberapóstolo. Esse canal do Instagram, ele colocou um relato de uma pessoa, de uma senhora no Brasil, que diz que não sei qual que foi o problema que ela teve, ela saiu de casa chorando no meio da noite, e um moço alto apareceu, bem apessoado, apareceu e a abraçou, dizendo que ficaria tudo bem. Muitos anos atrás, isso por volta da década de 90. E quando essa senhora, ela disse que viu que estava um auê sobre esse moço, Beato Carlos Acutis e tudo, não sei se viu pela TV ou se viu pela internet, diz que quando saiu, porque foi anunciado pelo Vaticano, né? Quando caiu, levantaram o pano que cobria o quadro, a mulher teve um choque, porque ela disse que ela foi esse moço que me abraçou no meio da noite. E aí, pelo tempo em que ela falou, disse que o rapaz estaria vivo. Então o rapaz fez bilocação, então o rapaz é santo mesmo, né? Então eu li isso, diz que é uma moça aqui do Brasil, não sei se isso vai ser levado em conta, mas eu vou dizer um negócio, quando o Beato Carlos Acutis, aliás eu já estava ouvindo rumores, né? Já estava vindo nas canais oficiais católicos e tudo, de que a família abriu o caixão e o corpo estava incorrupto. Aquilo já chamou atenção, ninguém mostrou foto, nada. Quando saiu a foto que ficou exposto, eu fiquei apaixonada pelos santos. Aquilo mexeu comigo, né? Não, não sei, o que você pensar, eu não sei. Eu sei que mexeu comigo e até hoje eu fico pensando nesse santo. Para mim é santo, né? Para mim é santo. Então, o próprio santo te chama para fazer a caminhada com ele para Cristo, né? Então, a reflexão do dia de hoje, nessa terça-feira, se você aguentou de me ouvir até agora, é a seguinte: qual é o santo basilar? Não interessa se é da sua devoção. Às vezes a gente força até uma devoção, não tem problema. Mas vai ter santos que vão querer sua amizade. Por incrível que pareça. Pode me chamar de mente alucinativa, não tem problema. Mas faz aí uma memória aí. Vê por que você tem interesse por esse santo e por que certos santos te chamam a atenção. Ou até o próprio santo te dá uma cenadinha. Ué. E faz a experiência com esse santo, ao invés de você forçar uma devoção por um santo que diz que é milagreiro. Faz. Por exemplo, São José. Sempre tive, olha, hoje eu tive que assumir, hoje, nesses tempos atuais, graças a Deus o Papa Francisco instaurou o ano extraordinário de São José, porque eu tava assim, numa agonia. Eu tinha medo dos São José. Fora as experiências horríveis que eu tive na parte esotérica, né? Porque se associa a imagem de São José a Saint Germain, que não tem nada a ver, uma heresia total.
E hoje em dia, gente, como eu perdi tempo, eu devia ter me consagrado a São José faz tempo, sabe? Então, não perca tempo. Ó, devoção a Nossa Senhora, devoção a São José, obrigatório. Ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, também. Santa Chagas de Cristo, também. O crucificado, também. Agora, existem os santos que vão caminhando com você, que tem algo a ensinar a você, né? E aí vem aquela história também que algumas pessoas já devem ter falado, você já deve ter ouvido. Seja o primeiro a caminhar na santidade. Eu não vou colocar assim, seja o primeiro santo da sua família, porque é um peso muito grande, né? Te dá muito estresse. Então, seja a primeira pessoa a caminhar na santidade de forma trôpega mesmo, com tibieza, com frieza, com aridez, com o deserto do Saara nas tuas costas, mas vai. Por quê? Porque talvez você seja um caminho para alguém da sua família no quesito laços de sangue. Porque no caso do Beato Carlos Acutis, dentro da árvore genealógica dele, ele tem 2 santos. Uma santa italiana, que não é muito conhecida, e Santo Afonso de Ligório. Ele descende dessa linhagem, entendeu? E até uma vez, para finalizar o assunto, eu até falei com um padre um dia, porque eu tava com uma preocupação, né? Eu falei assim, mas São Francisco, ele não tinha que cuidar dos pais dele? Né? Ele viveu a vida, ele abandonou tudo. Eu tava com, não vou falar do meu questionamento pessoal, mas eu coloquei assim. São Francisco, por exemplo, ele não abandonou tudo para seguir Jesus e deixou os pais para trás, não cuidou dos pais? Aí o padre falou para mim: "Bom, na realidade, São Francisco de Assis morreu bem antes que os pais dele." Aí eu fiz uma outra pergunta, aí rebati com outra pergunta. Nossa, então, quer dizer, não foi bem pergunta. Mas soou como se fosse porque aquilo criou algo dentro do padre. Eu vi que o padre ficou pensando pelo estalar dos olhos dele. Eu falei assim: é mesmo? Mas será então que a gente pode. Será que um santo é capaz de criar ou promover a santidade dos familiares? Ah, saiu, né? Aí eu acho que, sei lá, eu provoquei uma dúvida no padre, eu não sei. Mas eu queria saber, mas será que se a gente faz a caminhada, a gente é capaz de promover a santidade da nossa família? Fica aí também a batata quente pra você, entendeu? Certo? Então tá bom. Se não tá certo, não tem problema. Tá? Fiquem bem, na paz de Cristo, todos vocês, aconchegadinhos no Sagrado Coração de Jesus. Esse mês mariano de maio está terminando, a gente vai entrar em em junho? Ah, agora lembrei. É isso. Ai, eu tô que nem um personagem de uma novela, tudo totalmente descoordenado. Eu acho que pra semana que vem, eu vou pegar eu tenho 3 livros de Dom Henrique Soares. Eu vou pegar um desses livros e vou fazer uma leitura de uma semana. E vou dar um time, assim, vou ver o que acontece. Eu vou. Por quê? Dom Henrique Soares tá nesse processo, né? A gente tá tentando, né? Transformar ele em santo aí. Não que ele mereça. Não é essa questão do merecimento. Nós sabemos que ninguém merece nada, né? Mas, né, pra gente também promover a gente vê lá Dom Henrique Soares elevado aos altares, né? Então, para fazer isso, nada melhor do que falar dos escritos dele, caso você nunca ouviu falar dele. Então, você conhece Dom Henrique Soares, ou pelo menos acompanhava as homilias, acompanhava a missa que ele fazia, e etc, 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 gostava dele, né? A maioria se sentiu muito tocado com a morte dele. Promova ele, promova para não cair no esquecimento. Nem que seja para depois o capeta fazer miséria com a memória do santo, né? Como acontece com Santo Antônio de Pádua. Certo? Que é o mês que vem, exaustivamente, até o período do Dia do Santo, eu vou estar limpando a barra de Santo Antônio de Pádua para mostrar para você, por A mais B, que Santo Antônio de Pádua não é um mero santo de quermesse, um mero santo casamenteiro. Vou provar, ou pelo menos tentar provar, mostrar
que é um santo doutor da igreja, muito bem santificado, muito bem ungido na graça do Espírito Santo, um grande pregador, padroeiro dos advogados, né? Se eu não me engano, acho que é isso, tá bom? Chega. Então tá bom, gente. Vou deixar vocês na paz de Cristo, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem